Beleza, eu também vou cronometrar aqui, louco, que só falta eu ultrapassar tempo num grupo tão matemático, né? Então agradeço a oportunidade, né? Até por eu pedir para ser o primeiro, porque eu tinha aula marcada para segunda-feira no segundo horário na faculdade, mas eu já fiz o ajuste na faculdade para poder participar do grupo com o rigor que ele merece, tá? Então, ainda bem, já posso ficar hoje na fala dos próximos dois colegas sem medo de ser feliz. Muito pelo contrário, muito contente em ser feliz, né? Então, a minha fala, ela versa do livro do Homem que Calculava, né? E ela traz um enfoque da questão da transversalidade a partir do Homem que Calculava. Ela foi o meu trabalho de monografia na minha pós-graduação. Eu sou graduado em licenciatura em matemática, pós-graduado em educação matemática. E eu morando no interior, eu morava numa cidadezinha chamada Espírito Santo do Pinhal, que fica a 100 quilômetros de Campinas, né? E viajava todos os sábados para São Paulo para fazer minha pós-graduação. Tal qual foi minha surpresa, uma vez antes de tomar um ônibus, precisava comprar um livro, eu tinha que fazer alguma coisa, eu não tinha na época um notebook, não existia Android na época, para que eu passasse meu tempo, então eu fui até a livraria da rodoviária do Tietê e comprei um livro chamado O Homem Calculado. Embora eu já tinha acesso ao problema dos 35 camelos desde as primeiras inserções de educação matemática no meu ensino fundamental, a hora que eu comprei aquele livro, o Homem Calculava, nas 4 horas que era a rodovia me consumia, eu consumi o livro. Foi fora de série. Né? E me encantei. Me encantei a ponto de isso gerar minha monografia. Só que é engraçado, houve essa fala no grupo recentemente da questão dos matemáticos das exatas e dos matemáticos que somos nós, que procuramos as entrelinhas matemáticas, né? Na época, inclusive, a pessoa com que eu me relacionava como namorada falou assim, você é um traidor, você está abrindo mão da matemática pura para ir para a matemática da educação. Prova disso é que ela não é minha companheira, né? Eu permaneço na educação, né, graças ao Malvatan. Se ela pediu para escolher entre ele ou ela, eu estou aqui com o meu exemplar de homem que calculava e sabe Deus onde é que esse ser humano está hoje. Que seja feliz, né? Bom, fui atrás do tema transversal, uma coisa que chamava atenção. E na época eu dava aula para criança. Eu era o meu primeiro ano de licenciado, e eu dava aula para criança e encontrei na sala dos professores um livro do Gabriel Chalita. Não vem ao caso o Chalita agora, mas eu quase perdi o mestrado por causa desse livro. Ainda bem que eu citei o Gramsci, e o meu orientador da época acabou aceitando o Gramsci como um contraponto do Chalita. Mas a minha inexperiência me fez citar Chalita, um livro onde ele pegava os contos mais famosos e fazia uma mediação com qualquer coisa de aprendizado. Coisas de Chalita. Achei bacana, pensei, vou fazer igual para a educação matemática. Eu vou ler um pedaço do Homem Calculava e tentar transformar isso numa aula. Caí na ética, né? A ética, então, na época, era um dos temas transversais propostos pelo PCN, que hoje chamam temas contemporâneos transversais. Então, caso dê algum problema, peço a gentileza que vocês me interrompam e me corrijam, mas eu vou tentar projetar a tela do meu computador e o som do meu celular. É uma coisa, assim, literalmente um Android, né? Ainda falando da minha formação, professor, o senhor questionava quanto tempo ficaremos nesse espaço, né? Eu aprendi a ser freiriano. Meu orientador de mestrado é o professor Romão, que é um dos fundadores do Instituto Paulo Freire. Então, hoje a gente fala da importância, eu estou tentando trazer essa fala, do quadrilátero de cibercultura. O Paulo Freire fala muito do círculo de cultura, então agora mudou. A gente vive esse quadrilátero, que são as nossas telas, as nossas webcams, as nossas tudo, e é um quadrilátero de cibercultura, porque a gente faz essa troca cibernética e aprende junto. Então, por favor, fiquem à vontade em me interromper. Legal? Eu estou morrendo de medo. Vamos lá. Então, a minha pesquisa de pós-graduação ficou intitulada como Valores Matemáticos na Valorização do Ser Humano. Aparece para vocês aí? Esse era o título da minha monografia. Sim, aparecendo. Tá?
tentando fazer um trocadilho com a questão dos valores numéricos, dos valores dos cálculos, né? E a questão da valorização do ser humano a partir da discussão da postura do Berenice diante das situações que ele vivia no livro O Homem que Calculava. Obviamente que de uma maneira até intuitiva, trabalhando os temas de matemática, né? Inserindo esses textos, essas narrativas, como uma introdução a algo da matemática. Então, fui nesse caminho, tentando valorizar a ética do homem que calculava. Quando eu fiz o meu trabalho, nós trazíamos a ideia de temas transversais. Hoje, a gente só muda a nomenclatura pela BNCC, que a gente trabalha a ideia de temas contemporâneos transversais. Lógico que não é só uma mudança de nome, tem alguma adição de conceito e de legislação, mas essa essência permanece, que é extraída do pensamento espanhol da Montserrat Moreno, que o tema transversal, ou hoje tema contemporâneo transversal, deve ser o eixo em torno do qual deve girar a temática das áreas curriculares. Baseado nisso, se trouxe a ideia de tema transversal. Antes de começar a falar do Malbatã, só contextualizando, na época dos PCNs, a gente trabalhava a ideia de 6 temas transversais: saúde, ética, orientação sexual, pluralidade cultural, meio ambiente, trabalho e consumo. E hoje, com os temas contemporâneos, a gente trabalha a ideia de 6 macro-áreas, e dentro dessas 6 macro-áreas, 15 temas contemporâneos transversais. Percebam que a cidadania ainda tem bastante destaque, visto que no macro tema cidadania e civismo, a gente pode encontrar 5 temas transversais: vida familiar e social, educação para o trânsito, educação e direitos humanos, direito da criança e do adolescente, e processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso. Então, foi só uma rápida atualização dos textos, né, mostrando a diferença do que era em 2006, quando eu fui para a pós, e do que é hoje. Até no meu compromisso que eu fiz agora com Rosana, o meu texto vem atualizado, se Deus quiser, com os temas contemporâneos da BNCC, para que ele possa estar superativo com o que há de mais moderno na legislação e na regimentação da educação. E aí, gente, dentro desse contexto de abordar os aspectos sociais, éticos, culturais do Berenice, eu me deparei com vários probleminhas no texto, que eu poderia, além de fazer a abordagem matemática, fazer a abordagem, fazer a transversalidade, né? Eu poderia girar em torno desse eixo de alguma maneira. E um dos problemas, né, lá no TCC a gente fala de 4, eu vou falar de um só hoje, por conta do tempo também, né? E depois eu mostro quais são os outros 4. Mas um dos problemas é o problema que nós conhecemos como o problema dos 8 pães, e aí a gente debate a amizade e solidariedade. Então, para quem conhece a última não, uma das impressões e edições do Homem que Calculava, esse é o dispositivo que abre qualquer capítulo, né? Então ele tem uma gravura e depois ele faz uma breve introdução do que vai acontecer, né? E o problema dos 8 pães começa do nosso encontro com Rico Cheque. E eu quis começar falando do nosso encontro com a possibilidade de trabalharmos múltiplos e a divisão, propiciando uma discussão com direitos humanos e a cidadania e civismo, a partir do fragmento encontrado no 4º capítulo, O Homem que Calculava. Eu não sei se todos conhecem esse problema. Um dos pressupostos básicos da ação é que a gente tente contextualizar para todo mundo antes da gente falar aquilo que a gente acha que está certo. Então, rapidamente, eu fiz essa atividade com os meus filhos, que alguns de vocês já viram aqui no último encontro, né? E nós, de alguma forma, dramatizamos o problema, né? Então, o problema se passa quando o Berenice e o Bagdali, que narra os textos, encontram, caído na estrada, um pobre viajante, roto e ferido. Ao encontrarem, eles socorrem o infeliz, dele próprio ouvem o relato da sua aventura. E esse
infeliz viajante era um grande cheque, né? Ou sheik, como queiram, e ele, de alguma forma, conta que foi saqueado, sua caravana foi saqueada, e ele se viu na necessidade de sobreviver disfarçando entre os seus escravos que estavam mortos pelo saqueio da caravana. Né? E faminto, ele pergunta para os dois. Né? Aqui eu brinco que o azul, o Berenice, e o verde é o narrador. Né? Eu estou com fome, e agora? E aí o narrador prontamente responde, tenho 3 pães. Enquanto ele diz, trago ainda 5. Né? E aí ele propõe, olha, eu vou sugerir que a gente faça, então, uma sociedade com esses pães, né? Eu sou um sheik lá de Bagdá, e quando a gente chegar em Bagdá, eu vou pagar vocês. Como são 8 pães, eu pretendo pagá-los com 8 moedas de ouro. E eles retornam para Bagdá. Quando eles retornam para Bagdá, ele cumpre o prometido e pede para que o grão-vizir explique a situação para o grão-vizir e faz o pagamento. Né? Paga sem perca de tempo esses 2 forasteiros, ordenou-lhe o grão-vizir. O vizir, entendendo a situação do cheque, pediu para os pagos. Então aí vocês estão vendo, essa aqui foi um teatrinho que a gente quis montar, não deu tempo, eu queria fazer um negócio assim para a gente assistir as crianças brincando, não deu tempo, ficou assim. Então aqui eu trago, né, rapidamente, cada palito foi um pão, como vocês podem ver nessas telas anteriores, os personagens carregavam os palitos, né? E aqui os palitos foram transformados em moeda de ouro. Né? A narrativa, então, quando ele fez a divisão, ele orientou, olha, você que tinha 5 pães, eu vou dar 5 moedas, e para você que tinha 3, eu vou dar 3 moedas. Né? Quando ele fez esse apontamento, logo de cara, o homem que calculava faz a seguinte colocação, mas nessas condições, as condições matemáticas me faz te ensinar que você deveria dar 7 pães para mim e 1 para o meu amigo, e não 5 a 3. Porque enquanto eu tirava um pão da caixa que estavam guardados e repartia em 3 pedaços, cada um de nós comia os 3 pedaços. Se eu dei 5 pães, dei, é claro, 15 pedaços. Se o meu companheiro deu 3 pães, contribuiu com 9 pedaços. Houve assim um total de 24 pedaços, portanto, 8 pedaços para cada um. E aí, para fazer uma questão mais didática, nós trouxemos a ideia de dividir o palito, então de um lado era o palito, quando eu virava ao lado anverso dele, havia a divisão em 3. E cada pedaço foi transformado em uma bolinha de acordo com a roupinha do meu Bagdalha aqui, né? Porque os meus filhos, eles não viram ainda as questões de divisão. Então, eu aproveitei dessa ideia para trabalhar a divisão com eles. Né? Então, eu quis colorir para ficar mais didático. E aí, continuando a explicação do texto, dos 15 pedaços que eu dei, eu comi 8, dei, na realidade, os 7 que eu não comi. O meu companheiro deu, como disse, 9 pedaços. Só que dos 9 ele comeu 8, ou seja, ele te deu apenas 1. Então, por isso, os 7 pedaços que eu lhe dei formaram, junto com o do meu amigo, os 8. Então, por isso que eu mereço, matematicamente, 7 moedas, e o meu amigo merece 1. Né? Isso fica bem explícito quando a gente traz a ideia aqui das bolinhas coloridas. Manuseando as bolinhas coloridas, a gente entende a matemática por trás da afirmação do homem que calculava. A explicação de por que era 7 contra 1 e não 5 contra 3. E o problema finaliza, né, quando uma das falas mais bonitas do livro, onde ele afirma que essa divisão ela é justa do ponto de vista matemático, mas ela é injusta dos olhos da fé. Né? Então, ao invés de dividir 7 ou 1, 7 e 1, ou 5 e 3, ele divide de maneira igual, ficando cada um deles em 4. Tomando as moedas na mão, dividiu-as em 2 partes iguais, deu-me uma dessas partes, guardando para si as 4 restantes. Basicamente, esse é o pano de fundo para eu começar a discussão que eu vou começar daqui a pouquinho. Antes, no entanto, eu queria só fazer um apontamento de as variações matemáticas que a gente pode trabalhar, embora eu acho que todos vocês que são
mais apaixonados pelo homem calculável sabem a quantidade de variações que nós podemos trabalhar, né? As questões de múltiplos, né? Podemos fazer vários desdobramentos. Ele tinha 5 pães e eram 15 pedaços. E se ele tivesse 7? Então, poderia ter uma série de nuances matemáticas, obviamente, que poderia introduzir a questão de múltiplo, a questão de divisibilidade, porque os números são bastante favoráveis para a gente entender a questão de divisibilidade, porque eram 15 pedaços de um, 9 pedaços de outro, totalizando 24, eles eram 3, por isso 8, né? Aí toda essa questão matemática. Mas eu me atrevo em um grupo de matemática dos anos iniciais, fazer o recorte para a questão que eu trabalhei no meu texto, que é a questão da ética do homem calculável. E esse debate, eu confesso para vocês que eu já pude trabalhar várias frentes desse debate. Hoje eu falo aqui no grupo de matemática dos anos iniciais, mas eu já fiz o recurso desse texto para trabalhar num grupo de ensino superior de psicologia. Nós fizemos uma semana da saúde e a turma de psicologia quis conhecer esse trabalho, então eu apresentei no grupo de psicologia. E não tem faixa etária para fazer essa discussão. É lógico que cabe muito ao professor a forma com que ele vai mediar essa discussão, enxergar o que ele pode explorar, mas basicamente aí eu provoco algumas perguntas que a gente poderia fazer para os nossos estudantes, ou que eu posso até fazer aqui no grupo para a gente aquecer o nosso coração, como feliz da vida me orientou a Silvana, né? Mas olha lá, o fato dos dois amigos irem ao socorro do mercador abandonado foi uma atitude correta? É uma pergunta que eu posso fazer para as crianças, posso fazer para os adolescentes, posso fazer isso no EJA, né? Como pode ser avaliada a fuga dos assaltantes agredindo e abandonando o mercador assaltado? O mercador acolhido pediu a seus acolhedores que dividissem o pão que eles transportavam e, de acordo com essa partilha, retribuiria com moedas de ouro. Ele agiu de maneira ética? Então, assim, todas essas discussões acontecendo na sala de aula transversalmente, trazendo a ideia lá dos temas contemporâneos transversais, permeando a partir de uma situação matemática essa discussão, enriquecendo a questão dos direitos humanos e educação, que é uma discussão tão próxima, tão iminente no mundo atual. A questão até, o homem calculável hoje ele é um berço para a questão cultural, né? Então, muita coisa a gente pode debater a partir disso. Então, essas questões a gente trazia para os alunos pensarem, tentando trabalhar a questão da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, o que versa a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Para que as crianças, para que os adolescentes, para que aqueles que participem da nossa discussão entendam que os direitos humanos são parte essencial da educação. Não existe educação que não visa essa transformação do ser humano para que ele adquira os seus direitos, né? Então, lá, a gente pode, por exemplo, dependendo do tamanho da discussão, encaixá-la em qualquer um desses 5 artigos. Artigo 5, ninguém será submetido à tortura, nem à punição ou tratamento cruel, desumano ou degradante. Artigo 6, todos os indivíduos têm direito a reconhecimento como pessoa perante a lei. Artigo 7º, todos são iguais perante a lei, sem qualquer discriminação, têm direito a igual proteção da lei. Todos têm direito à proteção igual contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento de tal discriminação. Então, assim, lógico, você vai falar assim, mas você vai debater isso no rigor do texto com crianças de 6, 7, 8 anos? No rigor do texto, não, mas ela tem que entender, talvez, a importância e se sentir abraçada pelos direitos humanos. Né? Então, é importante que ela já tenha essa percepção desde sempre. Levando o nosso estudante a partir do texto do Malba, chegar na questão de solidariedade. O que aconteceu ali foi uma prática solidária. Os dois que encontraram o sheik abandonado, eles não tinham nenhum sentimento a não ser a solidariedade para ir ao encontro do sheik. E eles foram ao encontro do sheik
não porque ele tinha posse, não porque ele transformaria a benevolência da doação do pão em ouro, mas porque eles se sentiram comovidos e foram ao encontro. Então, para que os próprios estudantes possam debater onde é que eles encontram essas práticas solidárias, quais são as práticas que apresentam o texto que ele rejeita, né? E aí a gente tem uma série de embates grandes, porque às vezes o que um dá como certo, o outro não dá como certo. E o debate forma e edifica a prática educativa, né? Então, qual é o benefício de ser solidário? Até para entender que o benefício de ser solidário é a paz de espírito, né? Eles não imaginariam que aquele homem iria transformar a quantidade de pão em moeda de ouro. E foram solidários. Por quê? Porque isso é inerente a eles, sabe? Está até enraizado naquela dupla. E já provocando os nossos estudantes a praticarem solidariedade. Então, nesse texto dos 8 pães, a gente tenta fomentar toda a discussão nas práticas de amizade, porque foram amigos, né? Beremiz e o narrador do texto são amigos, encontram uma terceira pessoa e a fazem amigos, então mostrando a importância desses vínculos de amizade e da prática da solidariedade. Foi uma coisa que a gente quis debater bastante no texto. E continuando, né, oferecendo uma série de questionamentos. Olha lá, nós pegamos da textualização do homem que calculava para fazer a contextualização do dia a dia da criança. Quando você encontra uma pessoa abandonada e precisando de socorro, você costuma ajudar? Quando você divide algo com alguém, você normalmente faz de maneira justa, porque eles tinham lá o pão, e ele explica no texto, olha, eu tinha um pão, eu dividi em 3 pedaços e cada um comia um pedaço. Você acredita que se tivesse no lugar do mercador abandonado, muitas pessoas iriam te socorrer? Então, fazendo esse debate, as crianças acabam se promovendo, tendo a voz, né? É muito importante até para a questão, eu já disse aqui anteriormente, eu sou um freiriano de formação, né? Para que elas possam trazer a questão da leitura de mundo dela, e a questão da leitura de mundo do social, né? Dar voz para essas crianças que muitas vezes, né, nós trabalhamos na rede, sabemos que elas não têm voz, às vezes nem em casa, nem pai, nem mãe acaba ouvindo essa criança. Então, ela poder externar isso na escola como eu tenho vendido muito para os meus alunos, agora fugiu a palavra da cabeça aqui, mas é empoderar, né? Empoderar, tá na moda. É empoderador dar voz para essas crianças, né? Então, a partir do texto do Homem que Calculava, a gente consegue empoderar muita coisa na educação, a gente pode trazer muita reflexão, lógico que muita matemática, afinal de contas, é uma forma diferente de se abordar a matemática, né? E, sem dúvida nenhuma, é uma forma de transformar pela educação. Então, quando a gente trouxe esse debate, nós trouxemos dentro da monografia questões, não houve um planejamento de aulas, sim, simplesmente uma pincelada de informações, até pela minha inexperiência na área de pesquisa na época. Eu tinha acabado a graduação numa faculdade que não me fez fazer nem TCC, então não sabia nem como pesquisar. Para mim, eu achei que eu ia entregar trabalho com glitter, sabe? Aquele trabalho que as crianças entregam na 7ª série. Eu achei que eu ia entregar trabalho com glitter e com aquelas letras de régua. Aí que eu aprendi a fazer o rigor da pesquisa. Então, eu achei o texto ainda não é... Se eu pegar para reler hoje, eu vou achar mais defeito que virtude, mas a ideia, basicamente, é essa proposta. Quando eu trouxe isso já um pouquinho mais experiente para os alunos do ensino superior, nós criamos produtos pedagógicos a partir desses debates. Então, nós fizemos palavra cruzada, baseada no texto, caça-palavras, jogo dos 7 erros, para que eles pudessem ter também essa questão lúdica do debate. Então, eles têm a questão matemática, eles têm a questão ética, né, cidadã, presente no texto, e a gente tenta, de alguma maneira,
Cortou. O Marcos caiu da reunião. Acho que o celular dele caiu. Né? No computador ele continua, porque a apresentação está aí bonitinha, mas o celular caiu. Aí a gente espera um pouquinho para ver se ele volta. O meu celular fez isso nas 2 últimas reuniões, vocês estão lembrados? De repente ele me tirou da reunião, sumi. Deixa eu ver aqui. Será que ele entendeu que a gente não está ouvindo ele? Eu acho que não. Ah, voltou? Não, vou escrever para ele pelo WhatsApp. Marcos, você está passando sua apresentação. Será que você está ouvindo a gente? Voltei, desculpa. Imagina. Apertei o botãozinho errado aqui. Aqui na faculdade a gente está acostumado às aulas. Oi? Você queria o suspense, né? Manter a gente no suspense aqui. Não. Então, mais finalizando, né, até para a gente poder fazer esse debate, né, porque eu acho que a grande contribuição está em provocar o debate, mais do que trazer perguntas, mais do que trazer respostas, é importante trazer perguntas, né? E isso engrandece muito a proposta. Eu trazia para vocês que a gente trouxe a pesquisa para o ensino superior, a gente acabou fazendo produtos lúdicos dela, né? E na época eu não tinha um curso de pedagogia na minha coordenação, eu era um professor de estatística do curso de psicologia, né? E aí, como houve a Semana da Saúde, cada professor poderia abrir um espaço para fazer algo a mais com os alunos, eu fui me atrever a apresentar essa proposta na Semana da Saúde. Foi muito legal porque nós conseguimos abraçar todos os alunos pesquisando, foi muito gratificante para que esse trabalho ganhasse um corpo legal. Os alunos da psicologia viveram o entusiasmo, muitos deles tinham aquela carapaça maligna de que a matemática é o caos, né? Acabaram entendendo que a matemática ela pode ser a grande formatadora até de questões sociais, né? E só para contar para vocês, que eu acho que ainda tenho 5 minutinhos aqui, né? Até porque eu gostaria mesmo do debate. Dentro da pesquisa, a gente aborda 4 problemas, né? O problema mais clássico de todos, o problema dos 35 camelos, e a gente procura trazer a questão do diálogo, né, um bloco de conteúdo do diálogo, porque se tivesse o diálogo, não havia necessidade do Beremiz intervir, né, ou ele conseguiu a intervenção bem sucedida porque ele agiu dialogando com os irmãos. Trabalhamos a questão da família, as partilhas familiares, né? Será que nas famílias há uma partilha na forma de equidade, onde todo mundo tem de acordo com a necessidade? Será que os nossos alunos percebem que equidade e igualdade muitas vezes são coisas distintas? Então esse é um dos debates, a partir do problema dos 35 camelos. Depois a gente fala desse problema dos 8 pães, traz o problema dos 3 marinheiros, não sei se todos vão lembrar dos problemas dos 3 marinheiros, mas basicamente eles têm uma gratificação em moeda e um acaba acordando no meio da noite para pegar as moedas que lhe cabem e enganando os outros 2. Basicamente a trama do problema está aí. A gente quer falar, quando trabalha os 3 marinheiros, a questão do respeito, porque faltou respeito de um com o outro, houve respeito na forma da partilha, né? E ambientar isso na questão do trabalho. Aí foge completamente do direto com as crianças, mas o trabalho está aí. Elas vêm, o trabalho, hoje, por exemplo, os meus filhos nunca me viram trabalhar tanto. Eu trabalho em casa, minha esposa também é professora, trabalho em casa. Então, o quarto que eu estou agora, antigamente chamava quarto de brinquedo. Hoje chama quarto de tudo, porque aqui se tem aula, aqui se dá aula, aqui se joga videogame, tudo. Aqui é o quarto de tudo. Então, o ambiente de trabalho é o debatido no problema dos 3 marinheiros. E o último problema que a gente enfoca é a metade do X da vida, que é quando ele traz o incêndio na prisão, que acaba reduzindo a pena de todos pela metade. O que fazer com a metade da vida daquele que estava preso, condenado à prisão perpétua? Como equilibrar essa metade do X da vida?
a gente quer debater justiça e trabalhar isso nas questões da sociedade como um todo, né? Então, esse é o trabalho, a ética do homem calculável. É um trabalho que precisa, sim, de uma revisão de vários assuntos, né? Até a BNCC traz uma outra abordagem, agora muito mais impositiva do que a própria PCN trazia, do que o próprio PCN trazia, né? E foi muito legal porque eu apresentei esse trabalho uma vez num congresso, não lembro qual era o congresso, e fui abordado pela professora Terezinha Rios. Não sei se vocês a conhecem, mas ela foi uma das autoras do PCN de ética, né? E, curiosamente, ela fez uma série de apontamentos no meu trabalho que eu acabei, até de maneira preconceituosa, nem anotando. E qual foi minha surpresa quando eu entrei no mestrado? Quem estava lá para minha entrevista? A própria professora Terezinha Rios, né? Graças a lá, como diria Malvatarã, embora eu seja um cristão, né? Eu entrei. Terezinha foi uma pessoa maravilhosa da minha formação e colaborou muito com muita coisa do que eu sou hoje. Então, meus amigos, eu estou contente de poder trabalhar com vocês e poder compartilhar isso agora em outro nível, porque aqui eu sei que eu não estou ensinando, nós estamos aprendendo juntos. Eu não preparei a aula, mas tem um monte de perguntas, se alguém quiser falar. O Marcos aderiu uma sugestão que me foi feita, né, quando eu fiz a apresentação pela Rita, eu fiz também hoje para os três, de fazer uma apresentação em 30 minutos e deixar os últimos minutos para o debate. Então, nós temos aí 9 minutos para perguntar coisas para o Marcos e para falar, tirar ainda algumas informações dessa apresentação super gostosa que ele fez para a gente. Quem gostaria de começar a fazer colocações? Eu tenho umas perguntas e curiosidades, pode ser? Vamos, Rita. Maricela também. Muito bom, Marcos. Nossa, achei muito bacana, parabéns pelo trabalho. Acho que você está devendo muito escrever isso para a gente, que seja separado os problemas, os 5 que você fez, e escrever um pouco mais o que você estava fazendo, e vai mandando um por um, para não ser muita coisa, porque eu fiquei muito curiosa em ver isso, dessas ideias que eu achei muito, muito bacanas. E eu queria perguntar para você, até pensando em explorar isso, o quanto que você acha que os professores se sentem preparados para falar disso? Eu estou aqui de um lado muito vindo da matemática e sabendo que essa fase aí é super importante e para mim é a mais importante. E é por isso que eu acabei chegando no GPMI. Mas eu me sentiria totalmente despreparada para falar das outras partes, não da parte de matemática. Como é que você vê isso nessas oportunidades que você teve de usar essas ideias? Curiosamente, é a primeira vez que eu trago isso na pauta matemática, né? Porque eu já trouxe isso em congressos de filosofia, em congresso de psicologia, em Semana da Saúde. Então, assim, é a primeira vez que eu trago para o moedor de carne da matemática. Então, fiquem à vontade nos apontamentos da matemática. Hoje, Rita, a gente tem, na formação dos professores, ainda a formação secular, que todo mundo sabe, até um debate que a gente tem trazido de tentar desmistificar isso. E as correntes atuais de formação de professor, pelo menos da pedagogia, elas já sinalizam uma questão mais humana desse professor, sabe? Socioemocional. O professor tem um papel socioemocional muito grande, até por conta da desconfiguração que existem nas casas, né? A gente não está nem falando de família, está falando de casa, porque a gente não sabe o que tem da porta para dentro daqueles meninos que estão lá. Mas a gente tem muito essa preocupação socioemocional. Eu acho que os professores do novo mundo vão se atentar mais por essa questão socioemocional. Nós vamos nos atentar mais por essa questão socioemocional, porque a gente sabe qual o desespero que é dar uma aula remoto, né? Não poder ter aquele contato, nem de olhar para o nosso aluno e ver se ele está sabendo, se ele está acreditando naquilo que a gente está falando para ele. Então, acho assim,
é uma tendência da educação. Se a educação precisa de uma retomada, de uma reconfiguração, até logística da forma de sala de aula, essa retomada tem que ser balizada pelo socioemocional, pela configuração socioemocional. E quando a gente põe a matemática nessa questão socioemocional, vocês sabem disso bem melhor do que eu, a matemática ela tem uma questão, às vezes, até imaculada para muitos professores, principalmente para os professores que são polivalentes, né, como se dizia antigamente, que eu, enquanto coordenador de curso de pedagogia, quis colocar muita matemática, sim, no curso, para que ele entenda que a matemática é emancipadora. Uma das grandes preocupações, a minha esposa é matemática e eu sou matemático. Uma das grandes preocupações nossas aqui em casa era se a professora da escola deles não pularia conteúdos de matemática simplesmente por não ter coragem de enfrentar uma divisão com 2 números-chave, entendeu? E vocês sabem disso. Então, assim, acho que quando a gente coloca a matemática para as competências socioemocionais, a gente humaniza a matemática. Não que ela não seja humana, mas a gente mostra para toda a comunidade escolar que a matemática tem que estar enraizada desde o princípio. Então, basicamente, eu enxergo que o novo professor vai vir com essa carga de formação socioemocional. Bacana, obrigada. Muito bem. Obrigada a você, Rita, pela pergunta. A Maristela falou que queria perguntar alguma coisa. Agora o Lauro também falou. Maristela, você está por aí? Oi, gente, boa noite. Eu queria, assim, eu fiquei encantada eu entrei depois, desculpa, porque eu estava em outra reunião, mas, assim, fiquei encantada com esse trabalho que o Marcos relatou, e, assim, é imprescindível fazermos esse trabalho, sair do nicho comum, entendeu? Então, da questão da matemática, como você falou, e envolver outros aspectos. E um dos aspectos interessantes que você falou do problema foi a questão, por exemplo, das moedas, é a questão também da valorização do trabalho. Então, assim, é um aspecto importante para trabalhar com os alunos, né? Qual o custo? Se é bem remunerado? Que profissão eu tenho? E se ele é bem remunerado ou não? Né? O que é ser bem remunerado? Né, valorizado na sua profissão, independente de qual seja. Acho que isso foi uma coisa bem interessante também. Eu trabalho com educação infantil, e lá na educação infantil, as crianças, elas têm modelos, né? Então, não é difícil quando você tem uma fala com crianças pequenas, e às vezes você fala assim, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser faxineira. Ou eu quero ser dona de casa. O outro fala assim, eu quero ser policial, eu quero ser engenheiro, eu quero ser médico. Essa questão ainda da valorização e que trabalho eu faço, eles ainda não têm essa questão ainda do estudo, do que envolve tudo isso. Mas o que personaliza esse trabalho é o que importa, né? E como eu sou valorizado pelo que eu faço, se eu faço bem, né? Se eu faço bem esse trabalho. A minha mãe foi empregada doméstica e ela sempre falava, faça bem o trabalho que você fizer, o melhor que você puder. Então, assim, essa valorização, monetariamente falando, é interessante tratar até na matemática também, né? O custo, hora trabalhada, se tem estudo, se não tem. É interessante abordar isso com os maiores. Mas parabéns, eu gostei muito, achei muito interessante o seu trabalho. Obrigado. De fato, essa é a questão dos exemplos, né? Depois eu até compartilho no grupo, antes de começar a reunião, meu pai me mandou no WhatsApp um vídeo sobre a questão dos professores. Depois eu mando para vocês. Esse nosso papel, eu vou falar para vocês de verdade. Quando eu fiquei sabendo que eu ia estar na mesma web sala do professor Sérgio Lorenzato, eu subi na parede, filha. O que eu mais queria na vida é que esse homem soubesse que eu existia, entendeu? De verdade. Sérgio Lorenzato e eu na mesma sala, para mim é fantástico, entendeu? É a questão das referências, velho. O professor Sérgio aparece em toda a formação minha, toda semana. Então, depois do Lauro, eu quero falar. Boa noite a todos. A Rosana pediu a fala, mas aí vamos fazer assim, o Lauro fala, a Rosana fala e o professor fecha, tá? Então, boa noite a todos e a todas, né?
Primeiro, eu gostaria de parabenizar o Rafael pela fala, Marcos. né? Marcos. Né? E eu quero trazer uma questão que é interessante, Marcos, para a gente pensar isso que você diz, mas pensar do âmbito dessa relação da pedagogia com a educação matemática, né? Que tudo isso que você diz é extremamente importante, mas que tal a gente pensar isso em termos de relação com o conhecimento, né? Tudo isso que você traz, que mobiliza, que afeta, que gera um desejo de aprender matemática, que você nomeia como uma habilidade socioemocional, a gente pode pensar isso como uma relação com o conhecimento, né? A forma como a gente se relaciona com esse saber, né? A forma como, por exemplo, o professor investido desse conhecimento científico consegue fazer essa transposição didática e consegue deixar isso de maneira acessível ao aluno, né? Então, tudo isso, né, a forma como o Malba Tahan pegava esses exemplos, contava através de histórias, né, exemplos, trazia para uma relação próxima com o cotidiano, demonstra justamente o desafio que nós temos enquanto professores, né? Eu acho que o desafio que nós temos é justamente como aproximar esse conhecimento científico construído ao longo da humanidade e que muitas vezes aparece com essa cara meio carrancuda, meio dura, difícil, né? Como um desafio, às vezes meio que punitiva, né? Então, muitas vezes o conhecimento matemático ele é tido como punitivo, né? Como algo assim que você precisa, se não dominar de tal forma, em tal tempo, de tal maneira, e você não vai conseguir, é como se fosse um pequeno grupo seleto, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vai percebendo que quando o professor ele tem uma formação que possibilita com que ele compreenda esse conteúdo, que ele consiga explicar, entender as relações, isso tem um outro sentido para ele e para o aluno, né? Eu tenho um pouquinho, eu vou agora falar algo pessoal, eu tenho um pouquinho essas habilidades socioemocionais, porque ela tem um outro referencial teórico e que às vezes engana a gente e levando para um lugar. Mas eu acho que é interessante a gente pensar essas relações com o conhecimento e as relações afetivas que se estabelecem, né, e que fazem com que a gente se aproxime do nosso aluno. Mas eu só consigo me aproximar do meu aluno dizendo de algo que me dá, de certa forma, prazer, quando eu compreendo isso. Eu acho que o nosso desafio é como pensar na formação docente, como formar professores que tenham uma relação com o conhecimento de tal modo que aquilo que ele fala, que ele explica, tem um sentido. Só vai ter sentido para o aluno porque tem sentido para ele, né? Porque ele consegue compreender e porque ele consegue entender essas relações. Um conceito do Piaget para a inteligência eu acho bem interessante. A pessoa inteligente é aquela pessoa capaz de fazer relações, é capaz de contextualizar o conhecimento, é capaz de utilizar em situações do cotidiano. É só uma reflexão, porque foi muito interessante trazer um exemplo da matemática e o modo como você se aproximou da psicologia, da saúde, da ética, que nos faz entender que o conhecimento ele amplia os nossos horizontes, ele perpassa todas as instâncias da vida social. É um pouco essa reflexão que eu queria colocar. Muito bom, obrigado. Obrigada, Lauro. Rosana, quer falar? Eu, em 2018, quando nós organizamos, em 2017, a Mostra de Ciências e Matemática, e nós fizemos aquela mostra lá no IMEC, né? Que foram todos os alunos, mais de 1.000 alunos da escola básica. Então, os professores que participaram do projeto desenvolveram projetos com seus alunos, depois transformaram em banner e a gente apresentou lá. E eu trabalhei com o meu terceiro ano justamente esse problema dos 8 pães que o Marcos trouxe, né? Achei bacana, não me ocorreu de usar os palitos,
mas numa próxima vez eles já serão um recurso diferente do que eu usei. Eu usei o materialzinho manipulativo e tudo mais, e eu fiz para eles, né, a pequena história do homem que calculava, então a gente fez esse trabalho com eles, para conhecerem, né, Malba quem foi e tudo mais, e eles fizeram um livrinho, ilustraram com montagens em Tangram e compuseram as cenas, né, com aquela montagem e com desenhos e coloriram, isso virou um livrinho. E ao final das discussões, né, que aconteceu, as discussões, o trabalhinho não aconteceu numa aula só, né? Fez parte de um projetinho maior do 6 de maio, de conhecer o Malba-Tahan, de trabalhar, né, com aquela matemática que estava envolvida, mas foi muito interessante a conclusão que os alunos chegaram, porque eu procuro ir tirando deles, né, para eles irem usando essa palavra aí que o Marcos usou, né, dar esse empoderamento, né? O aluno ele é capaz, ele tem capacidade de pensar e a gente no diálogo vai incentivando e tirando deles. E a conclusão que eles chegaram, inclusive, me emocionou. A fala de uma aluna, né? É que a matemática deve ser usada para o bem de todos. Inclusive, o fim da história, né, do nosso livrinho, então é a menina falando. Ela faz o desenho, eles estão na sala de aula, no caso sou eu lá que estou na lousa escrevendo, e os alunos, e aí o balãozinho falando que a matemática deve ser usada para o bem de todos. E então, assim, realmente é possível a gente fazer esse trabalho com as crianças, né? E fazer essa relação com o ético, com o social, com o cotidiano, com a solidariedade, enfim. Era isso que eu queria falar.